Gente, chegou a hora do Prosa na Cozinha. A receita é de dar água na boca. É um pão de mel. E você ainda vai receber dicas para faturar uma renda extra nesta Páscoa. Vamos lá, Gabi Rodrigues, é contigo. Oi gente, tudo bom? Tá começando mais um Prosa na Cozinha e a gente vai entrar ao longo dessas próximas 2 semanas numa temporada muito especial, pra lá de gostosa e bem docinha. Eu tô falando da Páscoa. E para dar o pontapé inicial, a gente vai aprender a fazer um delicioso pão de mel. Quem vai ensinar já está aqui do meu lado é a confeiteira Isabelle Costa. Tudo bem, Isabelle? Ei, joia, prazer. Seja bem-vinda ao Prosa na Cozinha e já começa me contando por que você decidiu fazer pão de mel. Então, eu comecei a fazer pão de mel para vender na faculdade e também no meu estágio, porque além de confeiteira eu sou farmacêutica, acabei de me formar, mas a princípio eu comecei a vender o pão de mel para juntar dinheiro para poder casar e tudo mais, então os doces abriram essas portas aí para mim enquanto eu fazia estágio. Você provavelmente já deve ter ouvido tanto a voz da Isabelle quanto essa frase. Eu sou estudante de farmácia, como é que é a frase? Eu sou estudante de farmácia, estagiária e confeiteira nas horas vagas. Porque é assim que ela se apresenta nas redes sociais e foi justamente esse jeitinho seu que acabou conquistando todo mundo por lá e hoje você tem um tantão de seguidor, né? Acabou crescendo nas minhas redes sociais que eu comecei a mostrar a minha história para juntar o dinheiro para casar, tanto eu quanto o Francisco. E aí eu acabei fazendo uns pães de mel, as pessoas começaram a gostar e eu comecei a gravar cursos junto com a Realizar e ensinando esses pães de mel. E aí acabou sendo um sucesso, várias pessoas quiseram aprender porque é uma baita de uma renda extra, né? A gente ficou curioso por aprender também e para trazer essa oportunidade para você. Quem sabe você também não aprende e faz não só para agradar a família, mas também para tirar uma grana extra nessa época do ano, né? Bora começar a aprender então essa receita? Por onde você começa? Então, eu vou começar batendo as claras em neve, então eu vou deixar batendo enquanto eu vou fazer as outras partes, fazer toda a massa dele. Então faz o seguinte, enquanto você leva lá as claras para bater, eu vou vir com o Antônio Charles, que está nas lentes com a gente hoje, mostrando quais os ingredientes necessários para essa receita. Bora ver aqui, ó, leite condensado, mel, canela, bicarbonato e fermento, manteiga, chocolate em pó, isso aqui, né, Isa? Isso. Farinha de trigo, leite, chocolate e doce de leite para trazer aquele toque bem mineirês no recheio desse doce. Agora, se você perder algum passo a passo ensinado pela Isabelle ou quiser saber as quantidades certinhas de cada um desses ingredientes, é só correr no nosso portal R7 Minas ou nas redes sociais Record Minas, no Facebook, Twitter, Instagram. De qualquer jeito, você já sabe, né? Chega até o Prosa na Cozinha para aprender a fazer as nossas delícias. Deu para ouvir o barulhinho aí, ó? Já começou lá no fundo bater a clara em neve, a gente foi fazer longe justamente para a gente poder continuar com o Prosa sem o barulho te atrapalhar. Que etapa que nós vamos agora, Isa? Agora a gente vai misturar o leite condensado, o mel e a manteiga no fogo. Então eu vou derramar tudo aqui na minha panela. E basicamente eu só vou dar uma esquentada para misturar todos os ingredientes. Não precisa deixar ferver nem nada do tipo. Qual que é a ideia aí, então? É só deixar tudo bem juntinho? Isso, tornar ele homogêneo, essa mistura. Excelente. Dá pra gente saber quantas porções que essa receita faz, quantos pãezinhos, como é que você faz essa conta? Essa receita me rende em 36 pães de mel de 6,5 centímetros de diâmetro cada. Pãozão! É um baita de um pãozão, mas você pode fazer tamanhos menores e aí o rendimento vai ser maior. Mas eu aqui utilizo a forma de 6,5 centímetros de diâmetro, que eu acho que é um tamanho ideal. Excelente. Enquanto você mexe aí e vai chegar no ponto que você deseja, aproveita para me contar como você começou nessa história. Foi direto aí para juntar dinheiro no casamento ou você já cozinhava em casa antes? Já fazia aqueles docinhos na adolescência? Como é que foi? Eu comecei a fazer os doces durante a faculdade mesmo. Durante o meu estágio eu comecei a fazer e acabei gostando bastante de fazer e continuei. Como você aprendeu? Rede social. Ah, não tem ninguém na sua casa já que faz? Foi assim, preciso do dinheiro, vou aprender e vou fazer. Isso, aí eu comecei a fazer brownie, comecei a fazer pão de mel, cookie de Nutella, pastelzinho de ninho com Nutella, que eram os produtos que mais saíam no meu estágio. Que o pessoal, porque a gente tem que variar, né? Que aí as pessoas vão enjoando e a gente vai fazendo outros produtos para agradar as pessoas. Excelente. E essa é realmente a época do ano que vocês que trabalham com doce conseguem pegar um faturamento melhor ou compete assim com Natal
outras Não. datas? Essa acaba sendo a melhor Páscoa mesmo, né? é a melhor época que tem, porque o Natal acaba que você compete com outros presentes. Na Páscoa não, ou é chocolate ou é chocolate. Então as pessoas compram bastante ovos de Páscoa. Eu também faço ovos de Páscoa, tá entrando aí essa época que eu já começo toda a preparação para fazer os meus ovos de Páscoa, a divulgação nas redes sociais, no Doce Rotina e tudo mais. Então essa é a época mais lucrativa para os confeiteiros e tem que aproveitar mesmo. Eu fico super curioso quando eu acompanho confeiteiros, inclusive você pelas redes sociais, vendo o seguinte: quem faz comida salgada geralmente faz aquele preparo, já vende, a pessoa já come fresquinha ou congela e vende congelado. No caso de vocês, dá para fazer um pré-preparo antes, congelar, ou no caso, esse pedaço da receita e continuar depois, ou um brigadeiro e congelar? Como é que funciona essa parte? Tudo é congelável. Você consegue fazer o pão de mel inteiro e congelar ele já embalado. Então, isso que facilitou muito na minha rotina, que era muito corrida com o estágio, com a faculdade, que eu ficava o dia inteiro fora. Então, eu tirava o final de semana, fazia uma grande produção de pão de mel, já embalava tudo e congelava. Mas você congela quando ele ainda, antes de levar o banho de chocolate ou depois do banho? Depois do banho de chocolate, ele prontinho para vender. E aí só tirar, esperar descongelar? Isso. Não junta a água, não perde a textura, o sabor, nada? Nada. Praticamente todos os meus pães de mel são congelados. Descobrindo isso. Então eu congelo tudo, porque aí à medida que eu vou vendendo, eu vou descongelando para continuar vendendo, né? Então acaba que eu consigo conciliar com a rotina da faculdade do estágio. Gente, já cata essa dica aí. Então, se você trabalha muito durante a semana, dá para fazer no fim de semana, e à medida que você for vendendo e descongelando ali aquele tantinho para você levar para algum lugar para vender. Eu adorei essa dica. Tanto o pão de mel, quanto o brownie, pastelzinho de ninho com Nutella, tudo dá pra fazer isso? Tudo dá pra congelar. Eu ia falar que eu vi você tirando a panela de lá. Aqui já chegamos. Como é que é? É só tornei aqui a misturinha homogênea, então não precisa deixar mais. É só mesmo pra misturar, derreter a manteiga. Então, e qual que é o próximo passo, então? Agora a gente vai começar a misturar a parte seca com o leite. Isso você faz dentro da panela mesmo? Não, vou virar aqui na bacia. Excelente. Gente, olha, eu tenho um sério problema em fazer doce. Em comer eu tenho nenhum, me sinto pronto, inclusive, para essa receita, mas a confeitaria, ela tem um quê diferente da culinária salgada, que é o seguinte: às vezes vem um chefe aqui no Prosa e ensina uma receita, chega em casa, eu dou uma mudada. Eu pego ali só como um norte, como uma referência, e consigo adaptar a receita, colocando uma coisa que eu gosto mais, outra que eu gosto menos. Agora, na confeitaria é tudo muito pesadinho. Se você errar a quantidade, pode ser que dê muito ruim no final, né? Sim, e dizem que confeiteiro e químico são muito parecidos porque os dois gostam de medidas, né? Eu não gosto de comida de sal justamente por não ter medida. Eu gosto do doce porque eu posso pesar tudo, eu posso medir tudo, assim como na farmácia, né? Você vê como é que a vida é nessa que eu me perco. É bom que é isso, né? Cada um no seu quadrado. Nesse caso, no redondinho, que é um pão de mel, e eu tô adorando aprender. O que você vai fazer agora, Isa? Agora eu vou misturando aos poucos aqui, vou jogando a farinha, o chocolate e as partes secas e misturando com o fouet para facilitar. Charles tá pedindo ali para ver, ó, esse processo. Dá para fazer assim? Dá. Eu ia te perguntar uma outra coisa. Por exemplo, eu consigo dobrar essa receita? Porque tem doce que, por exemplo, minha mãe ou minha avó, que não são profissionais, vão fazer, e elas falam assim, ó, esse doce aí não dá para fazer receita dobrada, tem que fazer um por um. No caso do pão de mel, dá para eu dobrar ou triplicar essa receita? Dá, tranquilamente. Pode dobrar, triplicar, pode dividir também, se você quiser fazer uma quantidade menor, então é super tranquilo. O Charles tá querendo saber se eu consigo fazer o que você tá fazendo. Eu posso me arriscar a misturar e você jogar a farinha? Vou fazendo aqui. Tá um pouco quente a parte de baixo. Ela estando quente assim, muda alguma coisa? Tem que ser assim mesmo? Como é que é? Não, não muda, não interfere. À medida que a gente for misturando, vai esfriando, não tem problema nenhum. Misturar ela quente assim. Excelente. Agora, eu tava perguntando desse negócio de triplicar, porque aí quem vai fazer para vender já consegue fazer numa quantidade maior. Se a pessoa não tem batedeira, ela consegue fazer como a gente tá fazendo aqui, misturando tudo na mão mesmo. Né? Normalmente, quando eu vou aumentar as quantidades, eu faço na batedeira para facilitar, porque acaba que começa a pesar o braço, né? E cansa um pouco. Mas para fazer pouquinha quantidade assim, tranquilamente você pode fazer na mão, sem problema nenhum. Vou aproveitar para mostrar o seguinte: tava ficando bem consistente a massa. Ela jogou mais um pouquinho de leite, agora voltou mais um pouquinho de farinha, começou a ficar grossa de novo. Aí a gente vai intercalando. Pra ficar mais fácil essa mistura mesmo, né? Tô gostando de ver.
Uai, eu quero, era só pra ver se eu já tava bom, mas assim, ó, a minha sorte é que eu sou ambidestro, eu tô conseguindo misturar com uma mão, com a outra mão. No seu caso, você vai com qual? Com a direita ou com a esquerda? Eu vou com a direita. Já tá acostumado, tá com o muque aí treinado pra fazer isso, né? É, por isso que é bom, no caso, usar a batedeira quando é quantidade maior, O né? que você jogou aí dentro agora? Agora eu Chocolate em pó? coloquei o chocolate em pó, vou misturar aqui também. E vou colocar o restante do leite pra facilitar aqui de Esse misturar. chocolate aí não é aquele que a gente costuma beber com leite, não, em casa. Não. Esse é específico. Esse daqui é chocolate em pó 50%. O achocolatado, né, acaba que é muito doce, então vai deixar sua receita muito doce. E não sei se vocês perceberam, mas nosso pão de mel não vai açúcar. Eu não coloco açúcar porque já tem o mel e o leite condensado, né? E o chocolate? E o chocolate, apesar que é uma porcentagem menor de Não, eu de digo açúcar. esse aqui que vai pelo lado de fora. Esse aqui também é sim, docinho, não é? sim. Que chocolate que é esse? Esse daí é chocolate blend, que é a mistura do meio amargo com o chocolate ao leite. Eu não queria comer antes da hora não, viu, gente? Foi só porque eu tava comentando aqui, eu preciso contar pra vocês esse chocolate aí, isso aí eu fui provar. Bom demais isso aqui. Esse daí é bom que não fica tão enjoativo, né? Que é a mistura e também não fica muito forte, igual o chocolate meio amargo totalmente. Doce pra mim tem esse problema, quando é muito doce a gente aguenta dar só uma mordidinha, né? Aqui eu vou colocar a canela, vou colocar também o bicarbonato, que ajuda a deixar mais macio. E por último eu vou colocar o fermento. Vou misturar aqui primeiro. Só pra unificar tudo aí mesmo. Isso. A massa já tá super bonitona. Agora, eu imaginava uma coisa completamente diferente, porque massa e doce tem isso, né? Antes de assar é de um jeito, depois que assa fica de outro. Ela é bem consistente, eu achei que ela fosse ser mais molinha, porque o pão de mel é bem fofinho, né? Sim, o segredo para deixar mais fofinho, além do bicarbonato, né, é as claras em neve, que a gente vai acrescentar por último. Ela que vai deixar a nossa massa mais aerada e fofinha. Entendi, vai entrar o ar depois ali pra deixar isso aí naquele jeitinho que a gente gosta. Tá chegando nessa fase? Como é que é? Sim, agora a gente já pode acrescentar. O assistente dela, que é o irmão dela, como é que ele chama? Daniel. Vamos mandar um abraço pro Daniel aí, ó. Foi ele que bateu as claras em neve lá. Tá aprovado? Era desse jeito mesmo? Isso mesmo, tá de Isso aqui, parabéns. se eu virar na sua cabeça, vai derramar? Eu espero que não. Eu posso virar? Eu não vou virar não, porque se eu virar e derramar, acabou a gravação do quadro. Eu vou fazer na minha, ó. Será? Não, se eu fosse você, eu Tá não... aprovado, Daniel! Agora a gente vai colocar aí? Isso. Agora eu vou colocando aos poucos e vou misturando de baixo pra cima pra eu não perder a aeração aqui das claras. Porque se misturar de qualquer jeito é como se não tivesse nem batido em neve, né? Isso, senão eu perco a aeração e não adianta de nada. Nosso processo aí. Vamos fazer o seguinte, esse processo aqui vai dar uma demoradinha, porque a gente vai ter que fazer com calma, com paciência, com tranquilidade, para chegar num bom resultado. Então a gente faz aqui a nossa primeira pausa do Prosa na Cozinha e daqui a pouco a gente volta com a parte final dessa receita que tá assim, ó, me deixando com desejo. Até já, gente! Aqui, a Páscoa é uma oportunidade e tanto de faturar uma renda extra. Uma boa dica é vender isso aí, ó. Pão de mel. Essa é a receita do Prosa na Cozinha de hoje. E você vai aprender agora a rechear e finalizar o preparo com o Gabi Rodrigues. Vamos lá. Estamos de volta com a segunda e última parte desse episódio do Prosa na Cozinha, que está ensinando pão de mel. Quem está no comando dessa receita, está aqui do meu lado, é a Isabelle Costa, que é confeiteira, era até então estagiária de farmácia, mas agora é farmacêutica e está ensinando a gente como ganhar uma grana extra na Páscoa ou simplesmente fazer um pão de mel para agradar todo mundo aí nesse período, né? Sim, e vender pão de mel o ano todo, né? Porque pão de mel dá para vender fora da Páscoa em todas as épocas, sempre sai. Pronto. Se qualquer época do ano você fizer seguindo a receita da Isabelle, aprendida aqui no Prosa, manda um para mim que eu vou provar e dizer se ficou igual dela, combinado? A gente ficou te devendo o seguinte, na saída do primeiro bloco, a Isabelle estava colocando a clara em neve batida nessa massa aqui, mexeu com muito cuidado para manter o ar aqui dentro. E agora a gente vai fazer o quê, Isabelle? Me conta. Agora a gente vai colocar na nossa forminha e levar para assar. Então primeiro eu vou untar aqui a minha forma. Que spray que é esse? Isso é um spray desmoldante, mas você pode untar com manteiga e farinha mesmo, com o que você preferir. Eu gosto de untar com spray porque é mais rápido. Vocês viram que rapidinho eu já untei minha forminha toda.
E aí eu coloco 40 gramas de massa na minha forminha. Ela tem um equipamento especial para fazer isso, mas ela falou o seguinte: não vou usar e vou fazer com a colher para mostrar que todo mundo que tá em casa acompanhando a gente vai conseguir fazer igual, né, Isabelle? Isso, é um dispenser de massa, mas se você não tiver, pode fazer com uma colher mesmo. Só colocar sua massa aqui, dar uma batidinha e agora é só levar pro forno. Se não tem uma balança, posso fazer o quê? Deixar um dedinho aí para suficiente para crescer? Isso, o ideal é que você preencha até a metade da sua forminha, que a outra metade é o que vai crescer para não correr o risco de transbordar a sua massa. Excelente. Isso vai pro forno de que jeito? Eu tenho que pré-aquecer, vou deixar lá por quanto tempo? Forno pré-aquecido a 180 graus e você pode deixar de 15 a 20 minutos, depende do seu forno. Só enfiar o garfo e ver se ele saiu limpo. Aí tá pronto. Tá pronto. Como na televisão a gente gosta de agilizar as coisas para mostrar para você tudo em tempo real o que a Isabelle fez, já deixou alguns prontos que estão ali do outro lado, super bonitos e principalmente cheirosos. Eu não sabia que fazer pão de mel deixava a cozinha tão cheirosa desse jeito, Isabelle. Como é que você dá conta desse cheiro todo? Você também vive comendo pão de mel ou já enjoou? Me conta. Ah, eu ainda como sempre. Pão de mel cheira muito, ainda mais por conta da canela. Mas se você enfia aqui a faca ou o garfo e ele saiu limpo, é sinal que já tá pronto. Pode tirar do forno. E pelo desmoldante aí vai ser facinho de tirar dessa forminha, né? Sim, só você puxar que ele sai perfeitamente. Não precisa fazer força nenhuma e ele fica... Menina, você apertou e não quebrou? Não, ele fica super fofinho. Essa massa macio. é muito macia. Ainda mais que a gente colocou as claras em neve e ela fica muito fofinha. Como vocês podem ver, dá pra amassar ela tranquilamente. Ô, gente, isso é que a pessoa ser expert no que ela faz e confiar no próprio trabalho. Ela amassou o pão de mel e ficou inteiro. O que você vai fazer agora, Isabelle? Agora nós vamos rechear esse pão de mel. Então eu corto ele ao meio com uma faca mesmo. Facinho, como se fosse fazer um sanduíche aí. Isso. E agora eu coloco o doce de leite ou o recheio da sua preferência. Aqui eu fiz um doce de leite cozido na panela de pressão, porque fica ainda mais saboroso, né? Dá aquele sabor a mais. Ah, você pegou a lata do leite condensado e cozinhou. Isso, cozinhei ela por 45 minutos depois que pega pressão. E aí ele fica nessa consistência assim, perfeito e super cremoso pro nosso pão de mel. Olha como ele fica brilhoso. Lindo, né? De novo você tá usando a balança. Isso é porque no caso de vender tem que ter aquele padrão, né? Isso, padronizar para sempre entregar o mesmo resultado para o seu cliente e também para você poder fazer a precificação depois, né? Que é importante você precificar para não sair no prejuízo, porque o que a gente quer é uma renda extra, então não adianta você precificar de forma errada, né? Então, se estiver fazendo para comer em casa, nem precisa da balança, vai no gosto, ó, Xuxa recheio, mas para vender, faz essa conta que a Isabelle tá fazendo. Eu não combinei com ela, vou perguntar agora, nem sei se ela vai me contar, mas fala uma média aí do que eu posso vender assim, do mais baratinho, até se eu encontrar bons clientes assim, for vender mais caro, eu posso vender um pão de mel de quanto a quanto? De 10 a 20, quanto que é? Olha, na verdade, esse pão de mel aqui, eu vendo a R$7 e o de ninho com Nutella eu vendo a R$8. E eu que coloquei o preço lá em cima, dá pra ser mais baratinho e ainda conseguir lucro. Dá pra conseguir um bom lucro com esse pão de mel e no meu curso eu ainda ensino uma massa econômica que é ainda mais barata que essa, então você consegue lucrar ainda mais. Gostei de ver. Então são várias opções de recheio, você tá pegando aqui o norte, mas se quiser inovar, fazer do seu jeitinho aí, também vai dar pra conseguir. Agora, tá chegando a hora que pra mim, que sou leigo no assunto, parece ser a mais difícil, que é banhar o tal pão de mel. Coração chega, acelera, e eu tô cheio de dúvidas, querendo saber todas as dicas. Primeiro de tudo, você derreteu aquele chocolate que tava aqui de que jeito? Isso. Eu tô utilizando chocolate nobre, então como eu utilizo chocolate nobre, eu preciso fazer a temperagem. Eu derreto 2/3 dele e misturo depois com 1/3 que não tá derretido. Eu derreto a 2/3 até 47 graus, mais ou menos. Banho-maria. Ou micro-ondas. Pode ser no micro-ondas mesmo. Só que aí no micro-ondas tem que ir colocando de pouquinho em pouquinho, isso, né? de 30 em 30 segundos, até chegar na temperatura entre 45 a 50 graus. E depois eu misturo 1/3 que a gente reservou. Isso é a temperagem por adição, mas tem outros métodos. Esse 1/3 final que a gente colocou em tablete ainda, ele acaba derretendo com o calor dos outros 2/3 já derretidos, então. Exatamente. Aí a gente vai misturar bem pra ele esfriar o que a gente esquentou, né?
E aí a gente continua mexendo até chegar na temperatura de entre 28 a 30 graus. Agora, menina, minha grana apertou. Não sobrou pra eu comprar o chocolate nobre. Eu vou fazer com outro. Muda aí a técnica da receita? Aí você vai fazer com cobertura fracionada, que é só levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Não precisa fazer temperagem nem nada. Derreteu, é só utilizar. Mais prático ainda. Pode ser que não fique com esse sabor tão elevado do chocolate nobre, mas que vai ficar gostoso. Isso eu garanto, afinal de contas. Para um chocolate ser ruim, gente, tem que se esforçar bastante, né não? Isso, agora a gente tem chocolate de boas marcas que fica com sabor muito bom também, ainda mais que é uma casquinha fina, então não vai afetar tanto. Quero ver como é que faz essa casquinha fina então. Peguei aí o meu já recheado e vou fazer o que, Isabelle? Isso, agora eu vou colocar ele aqui na minha bacia com chocolate e vou jogar o chocolate por cima dele, É para espalhar. mergulhar mesmo. Exatamente. Excelente. E como que eu vou tirar daí sem perder tanto chocolate, fazer de um jeito mais econômico, limpo, para eu não sujar tudo quanto é utensílio doméstico? Eu tem um venho garfinho com especial? um garfinho, que ele é próprio para banhar chocolate, e aí eu pego o meu pão de mel por baixo e vou dar batidinhas nele aqui na borda, para escorrer o chocolate. A minha cabeça é muito acelerada, né? Então eu já tô pensando assim, o que que eu faria se eu não encontrasse esse garfinho aí pra comprar, ou se eu achasse esse garfo muito caro. Eu vou só esperar você acabar pra eu dar mais uma olhada nesse garfo e conseguir dar meu pitaco. Certo. Essa batidinha aí é pra tirar o excesso, né? Isso, para tirar o excesso, ficar com uma camada mais fina, e aqui eu passo na borda para tirar o excesso na parte de baixo. Agora, e depois eu coloco no papel manteiga para não grudar o meu pão de mel. excelente. Eu ia falar o seguinte, ó, além da massa ser muito brilhante, essa casquinha de chocolate também é. Isso, é Muito sinal que a bonita. nossa temperagem funcionou, né? Me empresta, posso ver? Pode. É um garfo sem o cabinho do meio. Então, se eu fosse você, eu pegava um garfo que tá mais velhinho aí na sua casa, entortava a ponta e virava do meio pra trás. Isso. Que eu acho que vai dar certo, não dá? Dá super Eu certo. já vi gente usando assim, não vou falar o nome das minhas avós nem da minha mãe, não, mas que eu já vi gente usando um garfinho torto assim, e vai dar certo do mesmo jeito, não Sim, vai? dá super certo. Agora eu vi que aqueles lá que estão prontos do outro lado, tem os risquinhos em cima, tem granulado. Se eu quiser fazer daquele jeito lá, eu tenho que botar esse confeito por cima agora que o chocolate tá mole, ou primeiro eu esfrio para depois fazer? Eu tenho que colocar enquanto o chocolate ainda tá mole. Então tá mole, eu jogo o granulado por cima para ele grudar, senão não vai grudar. E esse risquinho aqui, você pode pegar um saquinho, como um saco de confeitar, e fazer um corte bem pequenininho na ponta e só passar em zigue-zague que você faz esses detalhes aqui. Eu faço isso para diferenciar os sabores. Esse daqui, por exemplo, é de brigadeiro e esse é de ninho com Nutella. Excelente. Quanto tempo isso aqui tem que ficar na geladeira para a casquinha endurecer e não melecar mais quando eu for botar no saquinho? É até cristalizar, não tem tempo certo, porque varia a temperatura da geladeira, Eu né? tenho que ir olhando então. Isso, você olha, você pode encostar a mão e ver que já tá seco, então já chegou no ponto, não precisa, você já pode retirar da sua geladeira. Vamos fazer o seguinte? Leva esse lá pra geladeira pra gente, por favor. Antônio Charles, que tá nas lentes comigo, vem bem pertinho pelo seguinte. Nesses truques que só a TV tem, a gente vai voltar agora com esse pão de mel já pronto pra eu provar e fazer inveja de você aí do outro lado. Não demorou nada e nosso pão de mel já tá assim prontinho. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê, Antônio Charles? Pra eu provar. Posso? Claro. Você vai fazer mais alguma coisa aí? Não, vou fazer não. Mas Aqui só vou soltar? Pegou assim? Tá soltar. pronto? Gente, pode ver de pertinho aqui, ó. Eu sei que você vai estar com vontade aí também. Todo mundo que tá acompanhando a gente. Tá geladinho. Ó como ficou brilhante essa casquinha. Ó, essa hora é a hora que vai ficando difícil pra mim conversar. Que vai me dando a vontade, a boca vai ficando cheia. Então eu quero saber como é que foi pra você participar do Prosa. Você estava falando que estava até vermelha no começo. Eu sei que você está acostumado com live, TV é diferente, mas como é que foi pra você? Ah, foi ótimo mostrar minhas receitas, também falar um pouco das minhas redes sociais, a Doce Rotina. Para quem quiser conhecer mais, aprender a fazer outros doces, para ter uma renda extra aí, eu ensino como congelar esse pão de mel. Inclusive esse daqui já estava congelado, eu já congelo ele embalado assim, para justamente você poder aí agilizar a sua vida, né? E ter essa renda extra aí. Tu já acabou? Podia continuar falando, pra eu continuar comendo, porque isso aqui tá bom demais. Ó, o pão de mel continua macio aqui no meio, tá vendo? O recheio, assim, derretendo, e o chocolate super crocante. Real, que isso aqui tá muito bom.
Eu vou te agradecer e vou continuar comendo, fazendo inveja para todo mundo que tá assistindo a gente. E nas redes sociais eu também te dou várias dicas da Páscoa. Então você que é confeiteira e quer aprender, eu tô lá dando dicas. Mas se você quer ser meu cliente, também vou vender aí os ovos de Páscoa. Você pode aproveitar para me Compra um chamar. pra mim na mão dela, gente. Manda lá na TV que eu tô esperando, tá? Pois e se é. fizer, me convida. Tira foto e marca a gente. Perdeu qualquer pedaço? R7 Minas ou nas nossas redes sociais, Record Minas, Facebook, Twitter, Instagram. Vai lá comentar, mostrar pra gente o que você fez e marca a gente que a gente tá querendo ver. Te vejo na semana que vem com mais um Prosa na Cozinha. Obrigado, viu, Isabelle? Eu que agradeço. Tchauzinho pra todo mundo! Valeu!